Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Inferno, de Monsenhor de Ségur. Bom, essa leitura eu acho que ela foi um pouco inusitada, né, para mim. Eu tinha comprado, na verdade, esse livro muito por causa da minha mãe, né? A minha mãe, ela vem fazendo muitas leituras relacionadas, né, à Bíblia, e eu achei que ela que fosse fazer então, né, essa leitura e trazer aqui para o canal. Mas acabou que o primeiro a ler esse livro, né, fui eu, então eu acho bacana, né, trazer pelo menos as minhas impressões sobre o livro. Bom, o livro ele surgiu, na verdade, a partir de uma frase do Papa Pio IX, em que ele disse o seguinte: nada é mais capaz de fazer os pobres pecadores refletirem e, consequentemente, fazê-los retornar a Deus do que as verdades do inferno. E o autor, né, o Monsenhor de Ségur, ele até comenta durante o livro como esse é um assunto indesejado, né, um assunto delicado que ninguém gosta muito de falar, né, sobre o inferno, por exemplo, porque isso envolve punições, penitências eternas, né, nesse caso, já que nunca é prazeroso, né, pensar sobre um sofrimento e ainda mais sobre um sofrimento eterno. E eu achei muito bacana que o autor, no começo do livro, ele separa ali um tempo para abordar, né, então esse tema do inferno, mas não unicamente ali, exclusivamente pelo ponto de vista católico, né, cristão. Ele vai analisar, né, o fato de que existe pelo menos o conceito de inferno em muitas culturas. Então você vai ter isso, né, com os egípcios, os nórdicos, os gregos. Toda cultura vai desenvolver, né, uma espécie de ideia similar ao inferno. E isso, para o autor, só reforça a ideia de que de fato o inferno existe, né? A única questão é que cada civilização, cada cultura, cada grupo interpretou isso de uma forma diferente. E eu separei algumas coisas, né, que eu achei interessantes aqui durante a leitura, mas a principal delas foram as evidências, né, as provas então da existência do inferno, segundo o autor, né, claro. E é verdade que na maioria dos relatos que o autor coloca aqui no livro são de histórias como, por exemplo, eu ouvi essa história de um conhecido, de um primo, sei lá o quê. Então, assim, grande parte dos relatos aqui realmente acaba ficando um pouco questionável, né, de você acreditar caso você de fato não siga, né, essa religião. Porém, nós temos alguns casos que são realmente bem peculiares, né? Como, por exemplo, o funeral de Raymond Diocre. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas nós temos até pinturas desse funeral, né? Diversas obras de artes que foram criadas com base nessa história. Evento esse que teve diversas testemunhas. Então, nesse evento, né, as testemunhas ali durante o funeral disseram que essa pessoa ela estava morta, né, já que era um funeral, porém ela ressuscitou conforme eles iam fazendo algumas perguntas durante ali o funeral. E o que o ressuscitado, né, de certa forma, dizia era que o inferno era real, era que ele estava lá sendo punido, já que ele foi julgado, né, por Deus e foi determinado então que ele deveria passar ali um tempo no inferno. E um outro caso que o autor coloca aqui foi o do padre Surim, que foi possuído ali, né, por uma entidade, então por um demônio, por cerca de 20 anos, fazendo com que ele tivesse que ficar preso ali, né, em um manicômio. Sendo que depois desse período, né, quando a possessão ali ela foi encerrada, o padre ele aparentemente voltou ao normal, né? Voltou à sua vida normal. E um outro adendo que eu posso fazer é que esse já é o segundo livro que eu leio recentemente que faz uma menção a Voltaire. E sobre isso eu até separei aqui o trecho em que o autor ele menciona, né, Voltaire. No século passado, um desses insolentes escreveu a Voltaire dizendo ter descoberto a prova metafísica da inexistência do inferno. Você é um bem-aventurado, respondeu-lhe o velho patriarca dos incrédulos. Estou longe de chegar lá. Então, logo mais eu devo fazer, né, a leitura aqui de Cândido ou O Otimismo de Voltaire e trarei aqui para o canal. E uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui na leitura é a visão que o autor passa para a gente sobre o inferno. Então, quando você pensa em algum livro, né, de ficção, por exemplo, ou algum filme, algum conteúdo que você já consumiu que abordava, né, o tema ali do inferno, normalmente o que você tem é
uma região pegando fogo, né? É lava, são pessoas torturando, né? São pessoas não, né? Os demônios ali torturando as almas, né, das pessoas que foram então julgadas, sentenciadas, né, a passar um tempo ali até o final dos tempos, né, até onde eu sei, no inferno. Porém, a visão que o autor traz é uma visão diferente de tudo que eu já tinha visto. O autor ele coloca como uma ausência, quase como uma solitária, algo muito próximo do que a gente tem, né, na realidade, como um dos piores castigos que a gente pode dar, né, para uma outra pessoa. Quando a pessoa, ela, por exemplo, ela é presa, mas ela continua reincidindo ali nos seus crimes, por exemplo, a pior coisa, assim, claro, né, com exceção à pena de morte, é a solitária. E aqui o autor coloca como só o fato da pessoa ter sido punida ao inferno e por isso ela está já distante, né, de Deus, ele coloca como se isso já fosse punição o suficiente, né? Ele não coloca como uma região de tortura ou algo do tipo. E inclusive até a parte do fogo, né, das chamas e etc, ele coloca como uma chama que não ilumina. Então, eu achei muito interessante você imaginar, né, uma região de puramente trevas, né, sem nenhum raio de luz, porém uma região ainda quente, né, já que tem ali da questão, né, do fogo que chega até a queimar a alma e etc. Porém, ele remove, né, aquela parte da tortura e coloca então a solidão, né, o isolamento como algo já suficiente como penitência, né, para essa alma então que foi julgada. E eu achei isso muito interessante, né? Eu nunca vi, por exemplo, esse tipo de abordagem, seja em outro livro, ou filme, série, ou algo do tipo. Agora vamos para o motivo, né? Que eu acho que essa pode ser uma leitura interessante, você acreditando ou não no inferno, né? Você tendo uma religião ou não. Eu acho que essa leitura ela pode servir muito bem como uma espécie de trabalho de empatia, principalmente da parte de alguém que não tem religião, né, que não acredita no inferno ou algo do tipo, mas um processo de empatia ali com as pessoas que acreditam então nesse tipo de coisa. Porque eu acho que é só quando você toma de fato consciência do que os religiosos entendem como a punição, né, sobre como ir para o inferno, o que de fato é isso, como é colocado como um tormento eterno, algo horrível, algo que a gente não desejaria nem por nosso pior inimigo. É só quando a gente tem esse entendimento que a gente consegue, eu acho, entender o porquê que algumas pessoas, né, alguns religiosos, alguns grupos religiosos, eles são tão insistentes, né, de certa forma, sobre a conversão, né, sobre trazer você para a religião para que você seja salvo, né, no final das contas. E assim, é claro, né, que deve também existir ali uma questão de reforço positivo, né? Porque se eu consigo te convencer e te trazer para minha religião, isso só reforça para mim mesmo como eu estou correto, né? Até porque se eu estivesse errado, você não teria vindo comigo, né? Não teria aceitado, né, fazer parte dessa religião e etc. Mas quando a gente para analisar, né, por esse outro ponto de vista, eu acho que ajuda a gente a entender como pode ser, na verdade, um ato de compaixão, né, dessas pessoas. Elas realmente estão preocupadas com a nossa salvação eterna, né? E elas muitas vezes não medem esforços, né, para isso. E sobre isso, eu separei um trecho aqui do livro onde o autor comenta, né, sobre a Santa Teresa. Se eu não me engano, é uma carta de Santa Teresa. Daí também nasceu-me a grande pena que tenho das muitas almas que se condenam. Parece-me até que, para livrar uma única de tão gravíssimos tormentos, de bom grado passaria eu por 1000 mortes. Bom, fica aqui então a minha resenha para o livro O Inferno de Monsenhor de Ségur e para encerrar de fato o vídeo, eu vou falar, né, a frase aqui que eu achei muito marcante, né? O autor ele encerra o livro com essa frase: "O grande missionário do céu é o inferno". Se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!